Isaías capítulo 6, versículos 1 a 7, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Oremos mais uma vez. Senhor, fala, Senhor Deus, a cada um de nós que estamos ouvindo a tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para que possamos entender a tua palavra, Senhor Deus, e o teu plano na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Esta é a visão do profeta Isaías. Tenho certeza que você já ouviu. Você que já está há mais tempo na igreja, você que já tem aí uma boa quilometragem de crente, você já ouviu essa história de Isaías, da maneira como Deus, ele prepara Isaías para o ministério. E eu gostaria de refletir nessa noite um pouco sobre esse tema, sobre esse texto. Qual é a função de cada um de nós? Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? O que Deus ele quer para mim e para você? Por que Deus ele quer que nós estejamos hoje aqui na igreja? Por que Deus ele tirou a mim e a você do nosso conforto familiar para estarmos num domingo aqui na igreja, para estarmos não apenas num domingo aqui na igreja, mas estarmos tendo essa vida com Deus, estar nos chamando para essa vida? O que Deus ele quer de cada um de nós? Eu gostaria de analisar, refletindo sobre esse pequeno trecho do profeta Isaías, desta visão que ele tem sobre Deus, sobre o trono de Deus e do que Deus fez na vida de Isaías. Porque o que Deus fez na vida de Isaías é reflexo daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas também. O que Deus ele faz na vida de Isaías, aqui neste capítulo 6, é reflexo daquilo que Deus ele quer fazer em nossas vidas, daquilo que Deus ele deseja para cada um de seus filhos. Por isso eu gostaria de ver nessa visão de Isaías. Isaías diz a palavra de Deus de que ele tem uma visão de Deus assentado no seu alto e sublime trono. Diz que o manto de Deus, nessa versão aqui que está séquito, em outras versões o manto de Deus, diz que o manto de Deus, tamanha majestade de Deus, enchia todo o templo. Eu me recordo até hoje, e é sempre passado ultimamente, sempre quando a gente fala de manto, a gente não vê mais hoje reis, o reinado não é visto. O único rei que é mais falado é o reinado na Inglaterra, que recentemente teve o casamento da família real, o príncipe William, ele teve aquele casamento e todos falavam do vestido da noiva, da princesa, qual era o vestido que ia ser, tanto que se falava mais do casamento fora da Inglaterra do que na própria Inglaterra. Foi um grande marketing que teve na televisão e a grande coisa que as pessoas queriam ver era o vestido da noiva, o véu da noiva, e eu me lembro também que mostrava cenas do casamento da princesa Diana, aquele véu que ela estava saindo da igreja, o véu ainda estava entrando, era enorme, cobria todo quase, 5 metros de véu, era muito grande. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos que o manto é sinônimo de majestade, diferente do véu da noiva. Aqui diz a palavra de Deus que o manto de Deus ele enchia o templo. Tamanha a majestade de Deus. E essa visão que Isaías tem a respeito de Deus é uma visão tremenda. E uma coisa chama a atenção de Isaías em toda essa visão de Deus, nessa visão que ele tem. Uma coisa
chama a atenção de Deus. Ele olha não apenas Deus, mas ele olha também anjos, aqui tido como serafins, né? Serafins, uma classe de anjos que, de acordo com a palavra de Deus, leva-nos a entender que são anjos feitos apenas para adorar a Deus, seres criados para adorar a Deus, né? E esses serafins, diz que eles tinham 6 asas. Com duas asas eles cobriam seus rostos, com 2 eles cobriam seus pés e com 2 eles voavam. E eles clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Veja, meus irmãos, que interessante. Isso chamou a atenção de Isaías. Aliás, o que chama também a minha atenção, porque quando a gente fala de um ser que é santo, ou alguém que é puro, né, alguma pessoa que tem um coração muito puro, a gente fala assim: puxa vida, você é um anjo. Quando a gente encontra uma pessoa que é muito boa, uma pessoa que tem coração muito puro, a gente acaba comparando essa pessoa com um anjo, né? Puxa vida, você é um anjo, né? Essa pessoa é um santo, né? E quando nós temos essa visão de anjos, nós temos essa visão de santidade. Ou seja, para nós, um anjo já é um ser relativamente santo, um ser relativamente com aquela glória, com aquele poder, né? Então quando nós temos a visão de anjos, nós temos essa sensação de santidade. Mas o que chama a atenção de Isaías, que ele olha os anjos, e tamanha a santidade de Deus. A santidade de Deus, ela era tão grande, mas tão grande, que os próprios anjos não conseguiam olhar para Deus. Com 2 asas eles tapavam seus próprios rostos, com 2 asas eles tapavam seus próprios pés. Tamanha a santidade de Deus. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra santo, 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 ou seja, 3 vezes santo, ela é dita porque no hebraico não existe superlativo, né? Aqui nós temos santíssimo. Em português existe santíssimo, né? Mas no hebraico não existe santo, santo, não existe a palavra santíssimo. Por isso que é dito santo, santo, santo. 3 vezes é dito: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É interessante, meus irmãos, uma mensagem da santidade de Deus. É interessante Isaías ele ter essa visão da santidade de Deus, porque nós não conseguimos entender o que é 3 vezes santo. Aliás, eu andei pensando essa semana: como que eu posso entender alguma coisa que é 3 vezes santo? Uma coisa que é santíssima, está acima da santidade comum. Uma coisa que é 3 vezes santo. Aí Deus falou assim: você quer saber o que é 3 vezes santo? Toma banho 3 vezes, um atrás do outro. Toma um banho bem tomado. Sabe um banho bem tomado? Aquele quando você chega do futebol, tira aquele caldo, né? Ou então você chega do trabalho, né? Você que sua, e toma aquele banho, aí você sai cheiroso. Aí quando você se enxugar, volta de novo pro chuveiro, toma outro banho daquele, toma mais um banho. Aí você toma banho, aí você vai começar a ver que tem outras coisas que ainda não ficou muito bem limpa, talvez debaixo da unha, talvez um lugarzinho que ficou faltando, mas tenho certeza que você vai se dedicar bastante nessa segunda vez. Aí você vai sair da segunda vez, pronto, agora ficou bom. E quando você sair, entra de novo, fala: não, ainda não está bom. Depois de você se enxugar, fala: preciso tomar mais um. Talvez aí a gente vai começar a entender, depois de você tomar esses 3 banhos, e você, quando você for chegar para vestir a sua roupa, você vai olhar para a sua roupa talvez de um modo diferente, como que você olharia se você tomasse um banho só. Mesma coisa os dentes, né? Quem aqui já escovou os dentes 3 vezes seguidas, uma atrás da outra? Quem aqui já fez alguma coisa, né? Uma coisa de limpeza 3 vezes seguida? E é interessante a santidade de Deus, meus irmãos, porque às vezes a gente tem a tendência a ter a santidade de Deus como uma coisa comum, mas a santidade de Deus, ela é algo que é muito mais elevado do que nós possamos rebaixá-la. E nós temos a tendência de sempre rebaixar a santidade de Deus, sempre de rebaixar a santidade de Deus, no sentido de que a santidade de Deus é o seu padrão moral, que é perfeito, que é separado do mundo. E a palavra de Deus nos mostra que o padrão moral de Deus, ele é separado do padrão moral do mundo. Nós temos vivido num tempo onde o padrão moral da sociedade está cada dia pior. E nós temos a tendência de querer encaixar a Deus nesse padrão moral. Temos a tendência de querer encaixar as coisas de Deus no padrão moral que o mundo tem criado.
De maneira que nós buscamos fazer com que Deus ele possa se adequar com o padrão moral da sociedade, às vezes com o padrão moral que eu tenha. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus ele é santo. Deus ele é santo. Deus ele é separado. A palavra santo quer dizer separado. Deus ele é separado de tudo o que possa existir. E Deus ele não se mistura com nada destas coisas. E nós precisamos nos lembrar que Isaías, quando ele tem essa visão da santidade de Deus, ele vê não apenas a santidade de Deus, mas o que a santidade de Deus ela provoca. O que a santidade de Deus, essa santidade de Deus, o que ela provoca e o que ela representava em todo esse templo. Veja no versículo 3, ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, somente a santidade que vem de Deus, ela que pode fazer com que a terra seja cheia da glória de Deus. Se nós queremos que Pompeia seja cheia da glória de Deus, se nós queremos que o nosso bairro, que a nossa casa, que o lugar onde nós estamos seja cheio da glória de Deus, que conheça a glória de Deus, nós precisamos buscar esta santidade do Senhor. Nenhuma maneira existe com que a obra de Deus ela possa ir à frente, com que as pessoas venham a conhecer a glória de Deus, se nós não buscarmos a santidade, esta santidade de Deus também em nossas vidas. Porque, meus irmãos, Deus não se mistura com o pecado. Deus ele não se mistura com aquilo que é sujo. Ele não se mistura com aquilo que as pessoas dizem ser um bom padrão moral. Não, Deus ele tem o seu próprio padrão moral de acordo com a palavra de Deus. E ele é santo, ele é separado destas coisas. Meus irmãos, a santidade ela faz com que a terra seja cheia da glória de Deus. E mais do que isso, o versículo 4 diz que os umbrais das portas se movem com a voz daquele que clama, e a casa se enche da fumaça. Meus irmãos, somente a santidade em nossas vidas ela pode fazer mover os umbrais das nossas portas. Ele pode fazer tremer a nossa vida. Você quer que a sua vida se mova? Você quer que a sua vida mude? Com que a sua vida ela se transforme? É preciso buscar essa santidade de Deus. Somente através da santidade é que nós conseguimos remover algumas estacas em nossa vida. Somente com a santidade em nossa vida é que nós conseguimos fazer com que aquelas velhas colunas que parece que são colunas que não se movem, aquelas estátuas em nossa vida que a gente olha, coisas em nossa vida que nós olhamos e possamos dizer: isso daqui nunca vai mudar, isso aqui não tem jeito de tirar do lugar. Meus irmãos, a santidade de Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas. A santidade do Senhor, quando nós buscamos esta santidade de Deus, ela tem o poder para fazer mover a nossa vida. Ela tem o poder de fazer com que as nossas vidas sejam movidas. Literalmente movidas. Coisas que eram antes feitas não são mais feitas. Coisas que antes estavam neste lugar não estão mais neste lugar. Coisas que antes bloqueavam a minha entrada, a minha saída, o meu acesso a Deus. Coisas que são movidas. Coisas que Deus ele coloca, que fazem minha vida, e somente com a santidade. Somente quando nós buscamos essa santidade do Senhor. Mas como Isaías ele teve acesso a esta santidade de Deus? Porque a primeira coisa que Isaías diz após ter contato e ter conhecimento desta santidade de Deus é ele dizer de si mesmo: ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, a primeira coisa que Isaías faz quando ele tem acesso à santidade de Deus é ele, em primeiro lugar, ele reconhecer e dizer: ai de mim. Primeira coisa, meus irmãos, quando nós contemplamos a majestade de Deus, quando nós contemplamos a santidade de Deus, é dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E somente a ideia de que um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor, talvez seja uma ideia de que possamos dizer também: ai de mim, porque eu vou me encontrar com o Senhor. Aliás, é muito interessante, né? Porque eu vejo muitos crentes dizerem, né, que quando morrerem vão para a glória, né? Tem uns que querem ir para o céu, mas não querem encontrar Deus lá. Porque tem muito crente que sabe que quando encontrar Deus lá no céu vai dizer: sabe o quê? Ai de mim, eu estou fazendo muita coisa errada nessa vida. Ai de mim. Tem muito crente que quer ir para o céu, mas não quer encontrar Deus lá.
porque sabe que quando encontrar a coisa vai ficar preta. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus, Ele quer, e uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é que nós podemos sim estar diante de Deus, sem poder dizer, ai de mim. Mas, se nós queremos estar diante de Deus, desse Senhor, que é santo, nós precisamos passar por esse mesmo processo pelo qual passou Isaías. E Isaías, ele diz, ai de mim. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é quem nós somos. Reconhecer aquilo que está errado em minha vida. Isaías, ele reconheceu aquilo que estava errado na sua vida. Ele falou, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhecia, talvez Isaías era um homem ou que contava muita mentira, ou que tinha um linguajar chulo, né? Falava palavras, um palavreado já não muito correto. Ele reconheceu o seu erro. Ele disse, ai de mim, eu sou um homem que eu tenho lábios impuros, eu falo mal. E Deus, meus irmãos, Ele via isso também, Isaías. Mas o mais interessante de Isaías era que ele falava, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também de lábios impuros. É interessante a questão da santidade, porque Isaías, nesse texto, ele compara a sua vida com a vida de todo mundo. Ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros, mas eu habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. E talvez isso possa passar na nossa vida quando a gente pensa em santidade, até mesmo dentro da igreja, né? A gente pode dizer, eu tenho lábios impuros, eu conto uma mentira de vez em quando. Mas na minha casa é assim também. Na minha casa eu aprendi isso com a minha mãe, né? Eu falo um palavrão de vez em quando. Mas meus pais falam também, eu aprendi com eles, né? Ou então você fala, eu faço essas coisas, mas no meu trabalho é comum fazer isso. Todo mundo mente, fala que o produto é bom, mas o produto não presta. Todo mundo mente, né? Eu minto também, mas é porque todo mundo mente, né? Então nós temos sempre a tendência a comparar o nosso nível de santidade com quem está do nosso lado. Temos a tendência de, quando se fala de santidade ou de padrão moral correto diante de Deus, a nossa tendência é comparar sempre com a pessoa que está do nosso lado, né? Seja no trabalho, seja na família, né? Onde a família é sempre o exemplo que nós temos, principalmente nos pais, né? E também na igreja, né? Você pode pensar, eu faço isso, mas tudo bem, todo mundo faz isso. E temos sempre essa tendência, temos a tendência de comparar as nossas vidas, assim como Isaías fez. Ele fala, eu habito num povo também de lábios impuros, mas a primeira coisa, meus irmãos, que nós percebemos aqui em Isaías, é que ele não usa isso de justificativa. Quando nós reconhecemos a santidade de Deus, essa desculpa ela cai por terra. Quando nós nos encontramos diante de Deus e somos apresentados a esse Deus que é santo, essa desculpa ela cai por terra. Não adianta eu dizer, eu faço, mas todo mundo faz. Não, todos estão errados. Deus está certo, Ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Somente Ele é santo, nós somos impuros. Por isso que Isaías ele fala, ai de mim, porque eu sei que eu não tenho mais desculpas para estar diante de Deus. Como nós gostamos de arrumar desculpas diante de Deus para a nossa falta de santidade. É a coisa mais fácil que tem. E eu fico perplexo a capacidade do ser humano de arrumar desculpas, uma atrás da outra, né? Tem gente que fala que são desculpas esfarrapadas, mas, meus irmãos, Isaías ele não acha desculpa. Ele diz, ai de mim, eu sou impuro, eu sou uma pessoa impura. Ele entende que Deus, meus irmãos, Ele não quer que seus filhos sejam impuros. Assim como um pai olha para um filho fazendo coisas erradas e não quer que o seu filho faça coisa errada, assim é Deus quando olha para os seus filhos e Ele quer que os seus filhos reconheçam essa impureza em suas vidas e possam buscar transformação também. A palavra de Deus diz em Levítico capítulo 20, versículo 7, diz assim, sede vós, pois, santos, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Ou em algumas outras versões, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, meus irmãos, a santidade é algo a ser buscado. E somente nós podemos passar pela santidade quando nós reconhecemos qual é a nossa impureza. Qual é a nossa impureza? Isaías ele reconheceu, a sua impureza eram os seus lábios.
O que fazia ele pecar? Ele reconheceu: os meus lábios são impuros. Isaías, ele é um homem que ele olhou para si, ele olhou e falou: puxa vida, na minha vida tem coisas erradas, meus lábios estão impuros, eu tenho uma boca impura, eu não posso me achegar diante desse Deus enquanto eu não consertar essa minha boca que é impura. Essa minha boca é impura. Eu não sei o que ele fazia, qual era o problema da boca dele, não sei se era o falar, podia ser também a bebedeira também, é através da boca, né? Minha avó dizia: o peixe morre pela boca, né? Falava isso porque ela gostava de comer muito. Talvez glutonaria também. Não sei o que era o pecado de Isaías, mas ele reconheceu, ele falou: eu sou um homem que tem lábios impuros, ou uma boca impura, em algumas outras versões. Eu não sei qual era o pecado de Isaías, mas ele reconheceu. E o mais interessante disso tudo é que Deus também reconhece. A partir do momento que Isaías falou: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe o que diz a palavra de Deus que aconteceu? Diz a palavra de Deus que um daqueles anjos, ele foi até o altar e pegou uma brasa viva. Aquele altar que queimava de tamanha santidade do Senhor. A palavra de Deus diz que o altar e a glória do Senhor era tanto a ponto de que um pedaço do altar do Senhor foi pegado de um anjo com uma tenaz, aquelas tesouras compridas que se pega aquelas brasas ardentes, e o anjo foi com aquela tenaz e queimou os lábios de Isaías. É isso que diz a palavra de Deus, que ele pegou e ele queimou os lábios de Isaías com aquela tenaz. E a partir do momento que ele tocou a boca de Isaías, ele disse, versículo 7: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Meus irmãos, como é interessante isso, e como é lindo nós vemos que a santidade, ela só vem do próprio Deus. A santidade não é nada aquilo que venha de nós, por isso tudo isso é também pela graça. Um dia eu aprendi que a santidade, ela também é graça de Deus, ela também provém de Deus, ela está em Deus. Nós queremos a santidade, nós precisamos buscar este altar de Deus, parar de fugir de Deus e encarar o trono de Deus e poder dizer: ai de mim, Senhor, eu sou impuro. É interessante Isaías ele falar: tenho lábios impuros. O que leva a nos refletir: o que está impuro em minha vida? O que em minha vida ainda está impuro? Talvez sejam os meus lábios, assim como Isaías. Talvez eu goste de contar uma mentira, talvez eu goste de uma bebedeira, talvez eu goste de alguma outra coisa. Talvez os meus pecados estejam nos meus lábios. Talvez os meus pecados não estejam nos meus lábios, talvez estejam nos meus olhos. Coisas que eu gosto de olhar, que não deveria. Talvez o meu olhar ele está impuro. Talvez Deus precise vir com uma tenaz, com uma brasa viva nos meus olhos. Talvez não sejam os meus olhos, talvez sejam as minhas mãos. Talvez eu goste de roubar, como diz o povo, passar a mão naquilo que não deve. Talvez sejam as minhas mãos, talvez eu faça aquilo que eu não devo. Talvez eu esteja assinando coisas que eu não deveria assinar. Talvez eu esteja datilografando, digitando coisas que não deveria fazer. Talvez sejam os meus pés. Talvez os meus pés estejam me levando a lugares que eu não deveria ir. Talvez os meus pés estejam me levando a lugares que eu não deveria estar andando. Talvez eu esteja andando em lugares, ou pisando em lugares, que Deus não se agrada. E os meus pés precisam ser queimados. Talvez seja o meu próprio pensamento. Será que a minha mente esteja me levando a lugares e a pensamentos que não são agradáveis diante de Deus? Diferente daquele versículo do apóstolo Paulo que ele diz que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo aquilo que edifica, se tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Será que o meu pensamento ele tem me levado a lugares de reflexão, ou a lugares, ou a cenários que não são da vontade de Deus? O que na nossa vida precisa ser queimado? O que na minha e na sua vida ainda precisa ser queimado por Deus? Talvez nós não estejamos buscando ao Senhor. A pergunta é: será que estamos buscando dia após dia este trono do Senhor? O trono deste Deus que é santo, santo, santo,
e poder dizer: ai de mim, porque ainda existem coisas em minha vida que precisam ser mudadas. Porque, meus irmãos, somente quando nós olhamos para as nossas vidas e reconhecemos o nosso pecado e dizemos: Senhor, eu sou uma pessoa que precisa de Ti. Senhor, eu sou uma pessoa que tem lábios impuros, sou uma pessoa talvez sem uma mente impura, um pé impuro, mãos impuras, olhos impuros, pensamentos impuros. Mas a grande beleza da palavra de Deus é que quando nós reconhecemos, quando nós confessamos os nossos pecados, meus irmãos, Deus, Ele é fiel para nos perdoar. A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. Aliás, é interessante o que esse anjo diz. Ele diz duas coisas de Isaías. Ele diz, assim que ele toca, ele diz: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado ele foi purificado. Meus irmãos, Deus, Ele não somente perdoa, mas Ele também purifica. Gosto muito daquele alvo mais que a neve. Ele diz que Ele não somente perdoa, mas Ele também purifica. E é isso que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler, convido você a abrir a palavra de Deus. Texto bastante conhecido, que fala sobre o perdão de Jesus Cristo às nossas vidas. Jesus Cristo, Ele tem o poder para purificar as nossas vidas. Este Jesus, este que é o Senhor dos exércitos, Ele tem o poder, não apenas de perdoar, mas também de purificar. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Meus irmãos, se nós confessarmos nossos pecados a Deus, a partir do momento que nós chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou impuro, Senhor, eu sou uma pessoa impura, eu sou uma pessoa que carece da sua glória, eu preciso ser transformado pelo Senhor. Então, a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele nos perdoa, assim como Isaías, que teve os seus lábios queimados. Assim, meus irmãos, a palavra de Deus diz que pode vir esse fogo dos céus, e esse fogo que é purificador, ele pode purificar as nossas vidas. Ele pode purificar as nossas vidas. Mas é interessante esse texto de Isaías capítulo 6, porque nós fomos até esse versículo 7. Mas o versículo 8 ele continua dizendo do plano de Deus na vida de Isaías. Diz a palavra de Deus, versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante a palavra de Deus, de que após Ele purificar Isaías, após Ele perdoar Isaías, Isaías ele ouve uma voz do céu dizendo: quem há de ir por nós? Quem irá fazer a obra que precisa ser feita? E Isaías prontamente ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, Deus, Ele quer mais de nós. Deus, Ele quer fazer muito mais em nós do que apenas nos purificar, do que apenas nos perdoar. Ele quer usar as nossas vidas. Deus, Ele quer fazer muito mais do que apenas nos santificar. Na verdade, é interessante que a santificação, ela não é o fim em si. O fim são as obras de Deus, as obras que Deus Ele quer fazer em nossas vidas. Deus Ele nos santifica não para que o final das nossas vidas seja apenas eu ser o santo. O objetivo da minha vida não é que eu seja uma pessoa santa, mas é que eu seja uma pessoa santa para que eu possa fazer as obras de Deus. Por isso que Deus Ele fala, e depois que nós ouvimos esse chamado de Deus, depois que nós ouvimos o chamado de Deus ao arrependimento e à santificação, existe ainda mais um chamado que é colocado aos filhos de Deus, que é o chamado: quem há de ir por nós? Meus irmãos, existe obra a ser feita, existe um trabalho grande a ser feito. Jesus ele fala: olhe para os campos, veja como estão brancos para a ceifa. E aí a gente olha para os crentes, estão lá sentados, estão esperando que alguém colha para servir o pão, quando nós como crentes devemos estar lá. Se você não está trabalhando, você está lá afiando sua foice. E é isso que é santidade. Santidade é afiar a foice, meus irmãos. Santidade na vida do crente é eu afiar a foice, para que a seara ela possa ser feita de jeito certo.
Porque se você não tiver a sua foice afiada, não adianta você meter a foice que não vai cortar. Se você não tiver a sua foice afiada, que é a palavra de Deus, que é a sua vida conforme a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus ela é como essa espada afiada que pode penetrar, que pode cortar. E somente quando nós buscarmos a nossa vida, fazer a nossa vida conforme a palavra de Deus, buscando a santidade do Senhor, é que nós vamos ver os frutos do nosso trabalho, é que nós vamos poder passar essa foice e realmente vidas vão ser salvas, é que nós vamos passar essa foice e que vidas vão se render ao trono de Deus e reconhecer também que nosso Deus ele é santo, santo e santo. Mas nós devemos entender, e assim como Isaías foi o processo de Deus na vida de Isaías, de que em primeiro lugar ele reconheceu que era pecador, ele foi purificado pelo Senhor, e aí sim ele recebeu o chamado e ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, eu confesso a vocês que eu tenho visto nas nossas igrejas o caminho reverso. Eu tenho visto muitas pessoas que dizem: Senhor, eis-me aqui, mas são pessoas que ainda não contemplaram a santidade de Deus. São pessoas que ainda nunca olharam para as suas vidas e disseram: eu sou um homem impuro. São pessoas que responderam ao chamado de Deus, mas ainda não foram tocadas, não sentiram o toque de Jesus Cristo, este toque que perdoa, este toque que purifica. Meus irmãos, se nós queremos atender a este chamado de Deus, nós temos que fazer com Isaías: reconhecer os nossos pecados, clamar que o Senhor nos purifique, e somente fazer e responder ao chamado de Deus aqueles que já foram purificados. Nunca agir na ordem inversa. Isso traz dano à obra do Senhor. Quando nós pensamos que, puxa vida, eu tenho que fazer o trabalho de Deus, mas eu me esqueço que antes de fazer o trabalho do Senhor, eu preciso ser purificado, nós estamos fazendo na verdade dano para as nossas próprias vidas. Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, porque não sabe que é melhor ouvir do que você ficar oferecendo sacrifícios. A Bíblia diz: sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Meus irmãos, se nós queremos servir esse Deus de maneira digna, se nós queremos servir ao Senhor, nós devemos em primeiro lugar sermos purificados por Deus. Devemos ser purificados por Ele. E nós devemos saber que Ele pode nos perdoar. Eu não sei como está a sua vida, não sei em que estágio da sua vida você está, ou como está, se você tem servido ou não ao Senhor, ou se Deus ele tem chamado você. Mas a reflexão de Isaías e as conclusões que nós chegamos essa noite é que as nossas vidas, nós precisamos e temos um chamado de Deus. Cada um de nós temos um chamado de Deus. Talvez você tenha um chamado de Deus para a sua vida, mas saiba que devemos passar por esse processo de Isaías, reconhecer a santidade de Deus, dizer: Senhor, eu sou um homem impuro, eu sou uma mulher impura, eu preciso do seu toque. Talvez os meus lábios, talvez os meus olhos, talvez as minhas mãos, talvez ainda algo que eu faça, e após ser purificado por Deus, aí sim poder dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me envia, Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Que Deus abençoe a sua vida.